Sejam muito bem-vindos a mais um episódio super especial do nosso Talk. Eu estou muito empolgada em estar aqui. Hoje um pouco desfalcada, porque a nossa Fefe não pôde estar presente, mas ela está mandando muitos beijos para todos vocês que nos acompanham. A gente está muito feliz com essa temporada, muito grata por todas as mulheres maravilhosas que estão passando por aqui. E assim, gente, já vou dar um spoiler, porque essa convidada de hoje... ela é muito especial. Eu acompanho ela há muito tempo já. Eu amo o conteúdo que ela faz. E quando eu fiz o convite de coração e ela topou, eu falei assim: não, vai ser incrível esse papo. E eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer ela, vão amar tudo que ela tem pra falar, pra nos contar. Vamos dar risada, vamos aprender. Vai ser mais um episódio muito especial. Então, seja muito bem-vinda, Vitória Fiore. Maravilhosa, nota clichê, Amiga! a musa do Clichê Talks. Conte tudo pra gente. Seja muito bem-vinda ao Italk. Muito obrigada por ter topado participar. Muito feliz em ter você aqui com a gente, nesse espaço que a gente troca, aprende, compartilha. E assim, já tô animada pra esse papo. A gente tava conversando antes, já teve uma super sinergia. Sim. Eu falo assim, não, gente, agora as pessoas precisam ouvir isso também. Bem-vinda, Vi, e muito obrigada mais uma vez por ter topado. Você amiga. Sou sua fã. Obrigada a você por esse convite. Tô me sentindo lisonjeada. Assim, eu tô até tipo... eu não consigo parar de sorrir, porque é muito fofo quando você faz uma introdução. Normalmente, né, eu faço a introdução. Eu tenho um podcast também. Então eu faço a introdução pros convidados. Eles ficam todos bobos depois e eu fico tipo... fofinho. Mas agora escutando alguém fazer, tipo, realmente é muito especial, assim. E é muito legal ouvir sobre a gente, amiga, né? Às vezes a gente fica... porque a gente fica na nossa bolinha, tipo, será que tá legal? Será que eu tô fazendo uma coisa legal? E aí é muito gostoso escutar, assim, essa reafirmação. Então, eu que te agradeço pelo convite, amei conhecer o projeto. Quando a Lê me mandou mensagem apresentando o projeto, apresentando a ideia do podcast, eu já fiquei super animada, porque conversa com tudo que eu acredito. Então, eu tô muito feliz de estar aqui. Oi, gente! Como é que vocês estão? Demais. Tô muito animada, amiga. Vi, eu tô, assim, muito grata mesmo. Eu acho que hoje vai ser um dia, assim, mais um episódio desses segunda temporada que, assim, ó, tá sensacional. As pessoas estão amando acompanhar. Eu falei assim, não, gente, a gente tem que ter mais uma pessoa pra gente falar de outras coisas e de outros temas que vão agregar na vida dessa mulherada e também desses homens, que eu sei que tem muitos homens acompanhando a gente aí. Não, gente, ó, né? A gente tem muitos mesmo. A gente tem muita coisa a acrescentar pra todo mundo. Pra todo mundo. Lógico. Pra todo mundo que quiser acompanhar a gente. Vi, acho que antes de mais nada... me apresentar, eu já te conheço, né? eu já te acompanho, eu já sei, eu já escuto Clichê Talks, que vamos ter que deixar em algum lugar aí Clichê Talks pro pessoal ouvir Clichê Talks também. Mas se apresenta pra gente, conta um pouquinho de quem você é, o que você faz, por que a gente gosta e deve te acompanhar. Eu sei que o Instagram dela já tá aí embaixo pra vocês seguirem e acompanhar essa mulher maravilhosa. Mas conta pra gente, quem é a Vitória? Amiga, então... várias definições, né? Vitória, influenciadora, comunicadora digital, aquariana, muitas coisas em Capricórnio também, que a gente já, né, já dá pra ver, porque é realmente... pronto, deu tudo certo. Porque realmente, assim, eu tenho algumas frentes hoje em dia de trabalho no Instagram, eu sou influenciadora digital, focada em moda, então esse, por enquanto, é o meu trabalho principal, mas agora a gente abriu o braço também do Clichê Talks, em que vocês conseguem assistir entrevistas com pessoas incríveis do mercado. A gente entrevistou a Taide Mello, a gente entrevistou o Alexandre Pavão, Jordana, enfim, nomes que eu amo por trás da indústria, porque eu sentia muita falta quando eu estava na faculdade. Eu estudei na Parsons, em Nova York, então, assim, foi realmente uma sala de aula, mas eu sentia muita falta de entender o que cada profissão dentro do mercado de moda realmente fazia, porque... por aula, gente, faculdade é muito importante, mas assim, o que você aprende na aula não é necessariamente o que vai ser na vida real. Sim, quando eu tive meu primeiro emprego, eu dei de cara com a parede e falei, gente, não é nada do que eu imaginava com a realidade. Então, eu achei que faltava um pouquinho esse espaço para conversar com a galera e entender realmente o que acontece por trás das câmeras, o trabalho, os steps que a gente passa, né? Porque, querendo ou não, a gente vê a galera lá no Instagram e fala, nossa... você já tá lá, né? Então tem muito esse vislumbramento, mas às vezes a gente não sabe realmente qual foi o passinho, as escadinhas que essa galera teve que subir pra chegar onde eles estão. Então, esse, por enquanto, é o foco do Clichê Talks, mas agora tá vindo a segunda temporada, a gente vai estrear agora em outubro, e a gente vai abrir não só pro meio de moda, mas também vai ter mercado de
marketing, vai ter mercado de hotelaria, vai ter, enfim, várias Demais. coisas que eu tô muito animada. Já tô animada pra acompanhar todos os episódios de Clichê Talks que eu amo. Vou amar. E Vi, conta pra gente o seguinte, você comentou que você é influenciadora digital, eu já te acompanho, já curto todas as fotos, já realmente te sigo porque gosto do seu conteúdo, teu conteúdo me agrega, ele me faz realmente entender mais sobre moda, ficar mais próxima, ver as publis e as coisas que a gente faz ali como uma influenciadora que tem uma vida de realmente mostrar para as pessoas, de apresentar para uma nova ótica. Eu te acho uma pessoa muito criativa. Eu acho que a forma como você conseguiu se posicionar nesse mercado é muito diferenciada. Eu acho que tem muito a ver com o meu nome, né? Exato. Então, assim, como é que foi esse start de, eu vou migrar pra essa influência, vou realmente... Porque, assim, a gente tem um tipo de vida, né, gente, que a gente tem que decidir se a gente vai querer ser uma médica, se a gente vai ser uma advogada. E hoje em dia a gente tem a possibilidade de ser um influenciador digital e trabalhar, de fato, com a internet. Isso, a gente tava falando antes de começar, né? Nós somos uma empresa, nós somos um negócio. Pagamos impostos. Como é que foi essa decisão de, eu vou focar na internet porque o Instagram vai ser o meu primeiro, de muitos que a gente vai falar aqui, meu primeiro negócio. Amiga, então, meu cabelo tá bom? Tá ótimo. Tá bom, obrigada. Amiga, então, eu acho que uma vez eu escutei alguém que eu não lembro agora falar que a influência digital te escolhe muito mais do que você escolhe ela. Quando eu morava em Nova York, eu sentia que tinha um movimento muito grande de pessoas vindo me perguntar como é que era a faculdade lá, como é que era a vida lá. Então eu falei, cara, tava na época do Snapchat, eu falei, deixa eu concentrar toda essa galera aqui em um lugar, porque assim eu não preciso ficar respondendo as mesmas perguntas o tempo inteiro. E aí eu também já acompanhava um bando de gente, ficava o dia inteiro no Snapchat. Aí minha mãe chegou um dia, me deu uma bronca, falou assim, você fica vendo a vida dos outros, faz os outros verem a sua vida. Olha! Dona Lu. Quem me acompanha sabe que Dona Lu, ela é... Não é Maria Alice, ela é essa pessoa. Demais. Então, eu falei, tá bom, ok. Quando eu abri o Snap, no primeiro dia, eu publiquei na época num grupo do Facebook que se chamava Mac Magazine, que era tipo um concentrado, assim, de meninas de São Paulo. E aí, já deu 500 seguidores no primeiro dia. Então, eu falei, tá bom, tem um interesse aqui. Mas, como o Snap era muito, tipo... Real time ali, né? Real time, assim, você não conseguia... Assim, você conseguia ver o nome das pessoas que te acompanhavam, você não via a cara delas. Então, eu sentia... Assim, pra mim, aquilo era só um número. Então, foi muito mais fácil na hora de me expressar e na hora de ser quem eu sou. Porque, querendo ou não, eu tinha o Vitória Fiore, que era pros meus amigos. E meus amigos não me acompanhavam no Nó da Clichê. Então, era uma coisa tipo, não conheço ninguém aqui, você do jeito que eu sou, acabou. Não tinha essa vergonha. Com o Nó da Clichê. Com o Nó da Clichê. Boa. E aí o Snap foi morrendo, tadinho, rest in peace. E aí agora eu decidi que eu ia ir pro Instagram. Fiz o Nó da Clichê no Instagram. Só que, de novo, foi muito natural, amiga, assim. Enquanto eu morava lá, eu nem pensava em trabalhar com isso, porque as marcas também... Acho que não me conheciam, era mais tipo meninas mesmos que vinham falar comigo. E você tava basicamente compartilhando o teu estilo de vida. Meu estilo de vida, minhas roupas, meus rolês. Que você usava. Amiga, eu não tinha filtro, eu me postava bêbada, assim, gente, juro, tipo, eu me postava muito idiota, era até feio, parando pra pensar hoje em dia, mas é porque você não tem noção, porque é um bando de gente que você não conhece, então não tem muito esse julgamento, você não sente muito esse julgamento, sabe? E aí acabou que foi passando, terminei a faculdade em 2019, eu tava com uns 18 mil seguidores, mas nem sabia que eu podia fazer alguma coisa com isso, na época as micro não eram muito valorizadas. E aí eu voltei pra São Paulo, nisso eu trabalhava lá também, fui assistente de stylist, trabalhei em uma agência de PR, mas quando eu voltei pra São Paulo, eu falei, bom, quero trabalhar dentro do mercado da moda, então comecei a aplicar, ou do mercado de marketing, então comecei a aplicar pra, enfim, empresas maiores e tal. Só que aí veio a Júlia, que hoje em dia, que é uma das sócias da MES, que é a minha agência, e na época era minha amiga, e falou, Viti, eu tô com esse projeto, vou abrir essa agência, eu acho que você tem um fitting maravilhoso com o que a gente tá envisionando. Você tá afim? E na época eu tava olhando umas assessorias, mas eu realmente não tava me identificando com nenhuma pra, entendeu, virar e falar, tipo, oi, tô aqui, vamos trabalhar junto? Então, na verdade, acho que isso veio muito mais pra mim do que eu necessariamente fui atrás. Eu tava pensando em levar isso como realmente um side job, ou enfim. E aí, 2020, março, eu assinei o contrato com a MES. Amiga, uma semana depois veio a pandemia. Gente. O timing das coisas é bizarro, porque eu provavelmente não teria assinado. Porque tava tudo muito incerto. Quando eu comecei a trabalhar com eles, as marcas estavam entendendo o que estava acontecendo. Então, assim, muitas coisas a gente fazia por permuta, muitas coisas assim...
Porque o mercado também não sabia o que tava muito rolando. instável, né? Mas graças a Deus, assim, eu assinei esse contrato e eu tinha coisas pra fazer toda semana, eu tinha alguma coisa assim pra focar, porque se eu tivesse à deriva, acho que eu teria ficado louca. De verdade. Então, assim, mas foi meio que isso, foi muito natural, assim. As coisas na minha vida, seja a parte, não seja. Eu sempre fiquei muito atenta, assim, aos sinais e as coisas sempre vieram até mim o tanto quanto eu fui atrás. Então, foi uma coisa muito natural, não foi pensado, Sim. mas aconteceu. Demais, Vi. E a gente tava falando, spoiler antes, né? A gente tava comentando antes sobre a importância, assim, de você ter um lugar pra você olhar. Você tava Sim. falando um pouco de propósito, né? Total. E eu vejo muito a tua essência nas coisas que tu faz. Ai. Eu acho que teu processo criativo de, por exemplo, às vezes de fazer uma publi no Instagram, muito diferenciado. Me faz realmente Sim. parar e entender, meu, o que ela tá querendo me comunicar aqui? Por que eu preciso dar atenção pra essa marca? Sim. Isso é algo que eu vejo que cada vez mais tu tem conseguido trazer. Sim. Não só pro teu Instagram, mas também pros teus negócios, como o Cliche Total. Talks, que, meu, achei incrível quando eu vi. Eu falei assim, cara, demais poder Sim. ouvi-la também. Sim. E ouvir outras pessoas conversando e Sim. aprendendo, enfim. E eu queria muito te perguntar sobre realmente o teu processo criativo. Tá. Porque eu acho que, cara, tem que ter muita coragem de sair da caixinha, Sim. de não fazer o que tá todo mundo fazendo. Sim. Né? Quando é que tu percebeu que, cara, beleza, eu vou trabalhar com influência, gosto disso, mas eu preciso ir pra um outro meio, que é o meio que me deixa mais satisfeita, até comigo mesma, Sim, assim, né? total, amiga. Cara, foi uma coisa que, honestamente, eu dei uns passinhos pra trás quando se trata disso, porque, que nem eu falei, como eu não trabalhava com isso, era muito livre. Era uma coisa que, assim, realmente eu não tinha muito a quem reportar. Então eu me vestia do jeito que eu queria. Em Nova York, ainda que você tem total liberdade De ser quem você é. quem você é, de se vestir como você quiser, que ninguém vai olhar torto. Esse sempre foi muito meu DNA. Só que quando eu voltei pro Brasil, uma das razões do porque eu também não sabia se eu ia me encaixar, é porque eu não via pessoas fazendo esse mesmo trabalho que eu fazia, no sentido de se comunicar da forma que eu me comunicava, se vestir do jeito que eu me vestia, se maquiar do jeito que eu me maquiava. Eu usava maquiagem colorida desde, tipo, 2015, assim. Antes de Euphoria, antes dessas coisas. Então, eu não tava vendo um mercado muito pra mim. E quando eu comecei a trabalhar com isso, eu fiquei com medo de realmente não ser o que as marcas estavam esperando. Então, eu meio que acabei, de certa forma, voltando uns passos, tentando me encaixar no que as marcas estavam esperando. E isso começou a me incomodar, justamente como você falou. Eu não tava confortável com isso. Conversei com a minha agência, eles falaram, Vitória, a razão do porque eles estão te chamando é justamente pelo seu jeito diferente. Entendeu? Então, assim, se apodera disso, porque eu acho que é isso que eles querem. Então, quando essa chavinha virou na minha cabeça, aí eu falei, cara, vamos entender como é que eu vou comunicar isso aqui de um jeito que seja divertido, de um jeito que eu gostaria de assistir, se eu fosse o meu telespectador, digamos. E eu acho que grande parte disso também são os meus seguidores, assim, eles são muito ativos. Engajados, né? Muito engajados, assim. Tem vários que eu conheço, que eu sei exatamente quem são, sem nome, troco DM. E o quanto eles ficam felizes quando eu faço uma coisa que seja um pouquinho diferente, já é um incentivo para você legal. continuar seguindo dessa forma. Mas o processo criativo, ele vem muito naturalmente, amiga. Eu sempre pego o briefing, eu entendo como é que a marca quer se comunicar, eu entendo como eu acho que isso conversa comigo, e eu tento fazer uma mistureba de tudo, assim. E também, eu sempre falo Colocar que a tua essência naquilo, né? minha essência naquilo, e quando eu faço isso com profissionais, eu sempre gosto de ter gente inteligente do meu lado, eu sempre gosto de ter gente criativa. Então, assim, muitas coisas que eu faço realmente, assim, 80%, 90% vem da minha cabeça, mas aqueles toquezinhos finais, assim, é muito compartilhado. É realmente, assim, uma troca que eu tenho com o filmmaker, com o fotógrafo, com o assistente, com agência, enfim. E como é importante, você comentando da agência, das pessoas que estão trabalhando contigo, Sim. como é importante mesmo a gente ter pessoas, ouvir pessoas que estão ao nosso redor e, Nossa, às vezes, amiga, tipo assim, essencial. ter essa troca pra se abrir, Essencial. pra conseguir entregar coisas além do que a gente tá propondo e esperando. 100%. Né? Tanto que, assim, muita gente achava, acho que tem gente que ainda acha, que é a Mess que faz as minhas publis e que é a Mess que dá as ideias dos meus conteúdos. Não é, mas eu fico até honrada porque tem uma sinergia muito grande ali, entendeu? Então eu acho que é isso, assim. Eu converso muito com o jeito que eles comunicam, eles conversam muito com o jeito que eu me comunico, e eu acho que a partir disso a gente vai atraindo pessoas que também têm esse pensamento, também
tem essa, né, vontade mais artística, ou mais diferente, ou mais divertida de fazer as coisas. Então, é muito natural, assim, Demais, mas você vai pegando referência da vida inteira, né? Aham. De coisas que você vê, de coisas que você ouve, de Total. pessoas que você troca, que te Total. acompanham. Percebe o que teu público tá querendo, né? Porque a gente fica ali no pé, respondendo e falando. Com certeza, E o mercado vai mudando toda hora, né, Vi? A gente tem percebido, assim, que a gente tava conversando sobre podcast. Nós temos o nosso podcast aqui no Sim. Talk. Você lançou o Clichê Talks. Sim. De onde é que veio esse start? De, acho que é hora de ampliar as minhas possibilidades ao redor de tudo que tá acontecendo, né? Amiga, eu sou muito cadelinha do conhecimento, no sentido de eu não fui a melhor aluna na escola, mas quando eu admiro alguém, eu paro o que eu estiver fazendo pra escutar essa pessoa. Sim. Assim, eu sou viciada em escutar as pessoas falando do processo delas, da história delas, dos perrengues delas, assim, eu viro uma esponja. E eu tive uma aula na Parsons que foi muito incrível, eu não vou me lembrar o nome agora, mas basicamente toda semana o nosso professor chamava alguém dentro do mercado pra contar pra gente como é que foi a carreira, pra gente tirar dúvidas. Acho que era uma aula que eu tive no 3º ano, então isso ajudava a gente também a abrir um pouco a cabeça Sim. pra onde a gente queria chegar. E, assim, Brandon Maxwell, pessoas, Annie Leibovitz, tipo assim, pessoas que dentro do mercado são muito, muito, muito renomadas, Sim. falarem pra gente a realidade da coisa. Então, 2 coisas que eu escutei nessa aula, que eu sempre trago no meu podcast, pode soar um pouco repetitivo, mas qualquer emprego é melhor do que nenhum emprego. Então, assim, eu realmente acredito que a gente aprende muito conforme a gente vai indo. Não dá pra pensar tanto. Eu acho que eu sou muito mais do time de se jogar e ver o que vai dar, do que ficar planejando, ficar entendendo. Ai, será que é bom? Será que não é? Será que é isso? Cara, se não for, tudo bem, vai pro próximo, tá tudo certo. E é muito difícil trabalho duro não ser reconhecido. Tipo assim, é muito difícil você realmente se esforçar, focar, ativar suas conexões. Realmente, assim, ir pra todos os lados pra fazer o seu negócio dar certo. Sim. Uma hora, eu acho que roda, entendeu? Uma hora eu acho que alguém vai perceber. Então, eu acho que essas são coisas que, quando se trata do Clichê Talks, eu me apoderei muito disso, porque eu já tinha esse projeto desde 1 ano antes de eu lançar o Clichê Talks. Eu ia fazer ele em formato de GTV, mas aí acabou que meu editor ficou doente, várias coisas aconteceram, então tudo bem também, não era pra ser lançado naquele momento. E aí eu comecei a perceber esse movimento de podcast no final do ano passado, no final de 2021, e eu falei pra minha amiga, eu falei, cara, o Clichê Talks ele vai ser lançado, mas vai ser em formato de podcast. Legal. Então, quando eu tomei essa decisão em janeiro, que eu tava com Covid, aquela época que todo mundo pegou Covid, já tinha ido atrás de estúdio, já tinha ido atrás de convidados, pessoas que pudessem me ajudar com isso. E a primeira temporada, eu tô muito animada com a segunda, porque a primeira temporada foi um piloto. Sim. Porque realmente, assim, a gente não tinha cenário, a gente não tinha editor, a gente não tem, entendeu? A nossa plataforma. Agora a gente tem o Instagram, que ainda não tá ativo, mas assim, eu queria só fazer aquele projeto nascer. E nascer. Que isso é muito importante, Antes né? feito do que perfeito, Exatamente. amiga. Eu sou, assim, no minuto que eu entendi isso na minha vida, foi inclusive a Manu Gavassi que me falou isso uma vez, eu lembro exatamente onde a gente tava, eu lembro exatamente quando ela me falou. E eu fiquei tipo, cara, virou uma chavinha na minha cabeça, porque nunca vai ser o momento perfeito, nunca vai ser o emprego perfeito, nunca vai ser o chefe. Não dá pra depender disso. Então, eu acho que isso foram alavancadas muito grandes que me ajudaram a fazer o Clichê Talks, a se tornar isso que eu queria que ele fosse, que ele tá sendo, que é mostrar pessoas fodas, com trajetórias fodas e que tem coisas muito fodas a ensinar. Pra compartilhar. É isso. Demais. Porque demais. Quando eu vejo gente assim, eu me inspiro. Tem episódios que eu saía de lá, amiga, eu chorava, eu ficava emocionada, porque eu tava tipo... Eu também faço isso aqui. Nossa, amiga, porque você vira e fala, cara, que prazer que eu tô tendo de ter essa conversa. Que oportunidade, porque no nosso dia a dia, a gente sabe, a gente acorda, a gente tem um almoço, a gente já sai, a gente tem uma reunião. Eu nunca, em nenhum outro momento que não fosse o podcast, teria a oportunidade de ter essa troca com essa pessoa. De forma tão profunda. De forma tão profunda, de forma tão focada, de forma tão olho no olho, tão, sabe, compenetrado. Sim. E ainda com a oportunidade de compartilhar pra outras pessoas também ouvirem. Cara, isso, né? Nossa, amiga, porque assim, eu lembro que eu tinha conversas quando eu morava fora, ou até aqui em São Paulo, às vezes tá uma roda de amigos e tal.
E você fala, cara, o quão foda não seria se mais gente pudesse escutar isso. Se é mais verdade. gente tivesse acesso a isso, porque é inspirador, entendeu? E eu me motivo, eu me inspiro muito, assim. Grandes passos da minha vida que eu dei foram através de pessoas que pegaram na minha mão e me incentivaram. Então, eu acho que se eu consigo trazer isso pra 60 mil pessoas que me acompanham, tipo... Sensacional. É isso. Sensacional, Vi. É isso. Eu sou muito fã mesmo do teu trabalho. Acho que todo mundo já tá claro pra todo mundo aqui. E eu ouvi o Clichê Talks e eu aprendi muito ouvindo. Ai, amiga, Inclusive, nossa. e até a gente pega insights, porque Sim. isso é muito importante, né? Você começou porque você queria testar se Sim. aquilo ali dava certo. Eu acho que antes feito do que perfeito é, de fato, uma frase perfeita, porque Sim. ela representa quem a gente é. A gente tem muito medo de fazer as coisas. Muito. De dar errado, de Muito. fracassar. E, ai, mas não, vou esperar o momento perfeito. Ah, não, vou esperar a oportunidade perfeita. Não existe Não isso, existe cara. isso, né? Eu Não acho que isso é existe. algo muito importante da gente se falar e trazer pras pessoas. Sim. Porque as pessoas às vezes olham a nossa vida de Instagram, olham as coisas acontecendo e falam, ai, pra você é muito... Não é fácil pra gente também. Amiga. É investimento, é grana que sai do nosso bolso, é trabalho, é esforço, é dedicação, é tempo pra montar roteiro, Amiga. é tempo pra investir. Então, assim, é importante também a gente trazer que, a gente tá fazendo algo que a gente acredita, mas não só porque a gente acredita, mas, cara, porque a gente sabe que isso vai agregar na vida de outras pessoas, principalmente na nossa, pros outros, assim, pras pessoas, né? Amiga, e isso pra mim eu acho que é meu maior propósito, assim. Eu sei que eu adoro moda, eu adoro maquiagem, eu adoro roupa, eu amo tudo isso. Mas nada me dá mais prazer do que, tipo, ler uma mensagem falando, nossa, Viti, você me ajudou com isso, você me ajudou com aquilo, você me ajudou... Assim, as mensagens que a gente recebe do Clichê Talks, amiga, de gente falando que, tipo, os negócios melhoraram depois que assistiram, de gente falando que não desistiu dos sonhos, de gente... Meu, e, tipo... Não tem preço, né? Não tem preço. A gente tava comentando no último emocionada, episódio. porque é muito louco, assim. É. Porque a gente não vê essas pessoas. E você não tem noção do impacto que você tem mesmo. Então, é surreal. Sim. É surreal. Isso é incrível. A gente tava comentando no último episódio, eu e a Fê, que a gente fez uma vez um evento, né? E nesse evento... Cara, eu tinha uma marca de biquíni há muitos anos atrás. Sim. E essa marca de biquíni explodiu, era muito famosa, enfim, deu super certo. Tudo. E eu fui num evento da Fê, antes da gente começar o podcast, ser uma palestrante desse evento que ela tava fazendo em Presidente Prudente. E aí, isso a gente tá falando de antes da pandemia, tá? Antes da pandemia. E a gente, antes de eu ir embora do evento, tipo assim, a Fê falou, vamos gravar um vídeo rapidinho aqui do meu celular pra gente postar no Instagram, falando de empreendedorismo, falando das coisas que a gente faz, enfim. Falei, amiga, eu não ia nem de avião, embora de ônibus, sabe? Mas falei assim, vamos sim, vamos gravar. Vambora. Eu acho que se eu puder compartilhar alguma coisa, que seja, nem que seja um pouquinho, Lógico. já vale. Isso fazem 2 anos. Sim. A Fê, na semana passada, quando a gente gravou esse último episódio, me contou que ela tinha voltado, contou aqui na mesa, inclusive, que ela tinha voltado da cidade e que ela tinha feito a última viagem dela com os biquínis de uma marca de biquínis que nasceu por conta de ter ouvido naquele meu vídeo do Instagram, Olha isso, eu contando amiga. a minha experiência de ter criado uma loja de biquíni e que ela era muito grata por aquele vídeo que eu e a Fernanda Nossa, fizemos amiga, no carro. Não, gente, Toda vez eu me arrepio tô arrepiada. Juro. Que a gente fez no carro e que ela, se ela não tivesse ouvido aquilo da gente no início, assim, da coisa, de empreendendo com a coragem, com a cara que a gente tinha, ela não tinha começado a empreender. E hoje ela tem uma marca que é sucesso na cidade, que super tudo, vende, amiga. que acontece. E a gente fala, cara, não tem preço. Não tem preço. Não é? Amiga, e assim, eu acho que tem coisas... Eu lembro que quando eu tava conversando com a Thay no podcast, eu toquei num assunto que ela bate muito, que é sobre se permitir ser feia. E aí ela falou que essa chavinha virou pra ela quando ela tava fazendo um vídeo engraçado de uma situação que tinha acontecido com o filho dela. E aí ela pensou, cara, não vou postar, eu tô muito feia nisso. Só que, enfim, ela falou, cara, deixei meu lado aquariano falar, não importa, hoje você vai ser feia mesmo, é isso, postou o vídeo. E no dia seguinte o vídeo tinha irritado, um monte de gente falando que tinha dado risada. Ela falou, eu quase impedi de fazer pessoas sorrirem. Sim. Porque, por uma questão de ego, ou por uma questão do que quer que seja. E é isso, assim, eu já me vi não...
Eu já me peguei muitas vezes não falando sobre informações relevantes, me posicionando sobre coisas importantes, tocando em assuntos que eu acho que iam agregar muito a vida de pessoas por inseguranças que hoje em dia eu vejo que são bestas, que são... eu não usei a palavra certa, eu não tava falando da melhor forma, a luz não tava boa. Quem quiser... Tem muita gente que realmente tá dentro dessas redes, ou então tá a fim de ver só coisas estéticas, roupa, viagem e tal, que também é super legal, é super entertaining. Mas quem tiver a fim de consumir um conteúdo, ela não se importa. O Casemiro tá aí pra isso, gente. Total. Olha o quanto esse cara bombou, ele tinha uma câmera full reca, quarto dele, tipo, normal, um quarto que nem de qualquer pessoa, só pelo que ele tem pra falar, pelo que ele faz as pessoas darem risada. Imagina se, tipo, ele falasse, não, eu não tenho a melhor câmera, eu não tenho o melhor microfone, eu não tenho a melhor... Não Entendeu? começaria e não teria mudado a própria vida e a vida de tantas pessoas, né? 100%. Eu acho que isso é algo muito legal, assim, da gente trazer, porque a gente tava conversando sobre TikTok, né, Vi? Falando um pouquinho sobre TikTok. Super. E é engraçado porque eu lembro muito, quando eu penso em TikTok, do início do Instagram. Sim. Porque o início do Instagram, ninguém imaginava que Não. fosse acontecer esse Nem boom perto. de mundo e de digital que aconteceu. Imagina. E quando eu vejo o TikTok, a gente tava falando até sobre isso antes, gente, que a gente se sente às vezes um pouco atrasado, porque é tanta coisa acontecendo, tanta mídia, tanta novidade, coisa. tanto isso. Só que a verdade é que tem tanto espaço ainda. E a gente eu pelo menos acredito, eu tenho lido muito sobre isso, que eu acho que a gente tá muito só no início da internet. Também Só acho. no início dessa era digital. Também Tem tanto espaço pra você Tem. ser quem você é, fazer o que você quer. As pessoas estão famintas por pessoas Muito. com personalidade, pessoas que querem criar coisas novas, né? Amiga, eu tava conversando sobre isso com uma amiga minha semana passada, e ela fez um projeto muito legal durante um tempo, deu um pause porque veio a pandemia. Eu tava tipo, amiga, por que você não tá retomando esse projeto? Ele era tão incrível. Mas acho que muita gente já fez. Eu não quero escutar dos outros, eu quero escutar de você. Sim. Entendeu? É assim, muita gente já tem podcast, muita gente já tem... Gente, ninguém nunca vai ser você. Exato. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Ninguém nunca vai falar do jeito que você fala, ninguém nunca vai ter a mesma opinião que você, ninguém nunca vai expressar isso. Assim, eu entendo que realmente, pra quem agora tá começando do zero, Sim. se fosse 2022, alguém me falasse, começa aí, eu ia falar, puta, mas será que eu já não tô? Gente, não existe isso, não existe isso, porque só você tem as suas experiências, só você vai poder contar do assunto do jeito que você acha interessante, do jeito que você vai cativar as pessoas. Então, cara, é que pra gente que já faz isso, eu entendo que pode ser, né, um pouco tipo, faça, tananã, tananã. Mas faça. Faça. Tipo, É faça, verdade. porque a gente só tá aqui porque a gente começou fazendo Exatamente. o que... Entendeu? O que tinha lá pra Exatamente. fazer. Postando uma foto no Instagram, aparecendo nos se jogando stories. e não tendo se vergonha, jogando, não né? tendo vergonha. E, cara, se você não consegue, se você não... eu preciso da melhor ideia do mundo. Não precisa. Não precisa, faz do seu jeito. E mesmo que seja, às vezes, igual ao que todo mundo, você vai achando o seu caminho. Por isso que eu falo, gente, você só precisa começar. Quando você começa, aí você vai entendendo. Aí você vai dando um twist. Aí você vai... Total. Uma vez eu ouvi uma coisa que mudou muito a minha forma de pensar sobre várias coisas. Eu ouvi uma pessoa falando assim, o tempo vai passar de qualquer jeito. Sim, Os anos, eles vão passar de qualquer forma. sim. Você tem a opção de ou você começar agora e daqui um tempo colher o resultado do que você tá plantando, ou você tem a opção de deixar de lado. Então, assim, isso mudou muito a minha forma de pensar. Total. Porque tinha muitas coisas que eu me segurava, às vezes, e falava assim, eu acho que não é o momento, eu acho que Sim. vou deixar pra aqui de alguns anos. Gente, mas vai passar, o tempo tá passando, Total. sabe? Os anos estão passando, as coisas estão acontecendo. E quando eu tive esse insight de falar assim, não, cara, tudo bem, agora ainda não é nada. O nosso podcast ainda é pequenininho, a gente tá tentando crescer. Não, eu também. E fazendo, 1.600, né? lógico. Então, assim, mas daqui 5 anos... Quem sabe? Imagina, quem sabe o que pode acontecer, Total. quantas pessoas isso pode impactar, quantas vidas podem ser mudadas. Total. Então, eu acho que algo precioso pra gente levar desse podcast aqui, Vi, sem dúvidas, é a gente falar pras pessoas, comecem. Amiga, né? A gente tava sim. falando sobre isso antes, de fato, cara, assim, vai atrás de descobrir quem você é, qual que é o teu propósito, qual que é o teu negócio, qual que é a tua ginga, né? E você vai descobrindo ao longo do caminho, Exato. amiga. Você nunca vai descobrir dentro de casa pensando só você. É que nem, assim... Meu irmão, ele era muito... não vou fazer terapia, eu tenho que resolver meus próprios problemas. Esse discurso. A gente nunca vai conseguir enxergar as coisas, assim...
se você já soubesse qual era o seu problema, você já teria resolvido. Exatamente. Entendeu? E assim, a gente nunca vai conseguir descobrir como é que vai ser o trabalho, como é que vai ser o resultado dentro da nossa cabeça. Você tem que colocar pro mundo. Exato. E isso vai se desenvolvendo de uma forma natural. E aí as pessoas vão te dando insights. E as pessoas são tipo, Fitch, seria muito legal se você fizesse tal coisa. Adoraria que você comentasse sobre tal episódio. Fala sobre X acontecimento. Então, assim, a sua comunidade também vai te ajudando a construir esse caminho. Sabe? Hoje em dia já existem tantos tipos de conteúdo diferente que a gente pode, sabe, se inspirar, que a gente pode explorar. Você nunca vai saber qual que vai ser o resultado disso. Você nunca vai conseguir mesurar sozinho o que pode acontecer. Tipo, nunca. Então... Demais. Ô, Vit, e eu curiosíssima, né, gente? Quero saber sobre tudo. Amiga, eu falo muito, tá? Então você também vai me cortando, por favor. Não, e é bom que se deixar, a gente vai aqui seguir, ó, por Amiga, horas você e não horas tá entendendo. Mas eu queria entender, porque hoje eu te vejo assim, eu comecei te acompanhando como uma influenciadora, aí você se tornou apresentadora de um podcast, e eu te vejo muito hoje, como a gente tá falando, como empresária mesmo, como uma empresa, Vitória, que não é só uma influenciadora. Como é que tu tá vendo isso, assim, esses próximos anos? Qual que é a sua expectativa? Porque, cara, chega uma hora até que Instagram até cansa a gente, assim, né? Amiga, vamos ser muito cansa. franca. Não, né? super cansa, super cansa. O bode vem pra todos, o bode, ele existe em todos. Até às vezes de rede social mesmo, Total. de ficar olhando pra sua cara o tempo inteiro. Chega uma hora que você fala, meu, sai um pouco, entendeu, pouco, amiga? por Veja no favor. espelho e fala, ai, tá bom, não aguento mais você. Tchau. Você fica com um bode de você mesmo. Mas assim, amiga, primeiro, muito honrada de escutar falar isso. A gente, antes do podcast, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Mas assim, eu acho, que nem eu tinha te falado, é muito difícil uma influenciadora entender pessoa física versus pessoa jurídica. Porque, gente, qualquer influenciadora, ela é uma empresária. Porque você precisa fazer uma empresa para conseguir emitir nota fiscal e para ser paga. Então, somos empresárias. Mas você ter essa virada de chave que você realmente faz a economia circular, que você gera empregos, que você ajuda outras pessoas a crescerem, isso é muito louco, assim. Então, eu acho que no final do ano passado, eu meio que me deu 5 minutos que eu falei, o que eu tô fazendo com a minha vida? O que tá acontecendo? Final do ano acaba sendo um momento em que a gente faz Tem muita reflexão, né? Muita reflexão. Pra parte de influenciadora, é um período muito movimentado, porque tem Black Friday, tem final de ano, tem Natal, tem Ano Novo, e aí a gente quer comprar nossas roupinhas, a gente quer aproveitar o verão com coisa. Então, assim, é um período de trabalho bem movimentado, e eu acho que eu acabei pegando mais do que eu tava conseguindo entregar. Então, assim, viajei a trabalho, muita publicidade. E assim, tudo... Eu amo todas as marcas, eu adoro, tudo tava muito mara, mas assim, eu comecei a falar, tô com saudade de fazer meu conteúdo autoral. Tô com saudade de, tipo, assim, não ter que pensar se eu tenho que publicar um story pra depois eu aparecer e falar outra coisa. Então, acabou que foi uma coisa que eu falei, gente, adoro isso daqui, mas eu preciso ter o meu momento onde ninguém vai aprovar o story, ninguém vai aprovar o que eu tô falando, ninguém vai aprovar a minha roupa. E eu falei, Clichê Talks, vamos retomar essa conversa, que nem eu te falei, foi no final do ano que me veio essa coisa. E aí eu comecei a entender que eu podia ter vários braços. Que o Nó da Clichê não era mais só o meu Instagram, ele era uma marca, ele era uma empresa. Então, Nó da Clichê, ok, Instagram. Clichê Talks, um outro braço de comunicação. Agora eu vou ter meu escritório. A gente já pegou o domínio do Clichê Office. Então, assim, esse tá sendo um momento em que eu tô me reentendendo como comunicadora, como influenciadora e também como empresária, como businesswoman, assim. Então, tô expandindo a galera do Clichê Talks, tô expandindo o meu pessoal, que foi por isso que eu contratei a minha assistente, porque eu não tava conseguindo dar conta de tudo. E assim, quando você é uma influenciadora e você começa a abrir esses braços, muita coisa depende de você. Então, você que tem que fazer os stories, eu, pelo menos, eu também sou um pouquinho controladora, o que eu não gosto de admitir. Tem um lado muito capricorniano em que eu acho que eu tenho que fazer tudo. Então, assim, fica difícil essa delegação, mas chega um momento que te dá um bug e você fala, cara, eu acho que isso tá sendo uma dor de crescimento, entendeu? Mas pra mim era muito louco pensar, tipo, cara, eu sou uma influenciadora, mas então como é que, né, eu tô precisando contratar alguém? Eu tô precisando expandir isso, eu tô precisando de um escritório. Sabe quando você quase sente, tipo, será que você não tá achando que você tá demais? Você só tem 60 mil seguidores, Vitória. Será que não tá...
E aí, no final, você vai reparando que não tem nada a ver com isso. Que realmente, assim, os seus objetivos mudaram. O jeito que você se vê daqui 5 anos mudou. As coisas que você quer pra sua vida daqui pra frente mudaram. Eu adoro o Instagram, mas eu sei que eu não quero que esse seja a minha única forma de renda. Então, é um shift de pensamento mesmo, que ele não acontece de uma hora pra outra, Não, amiga. de forma alguma. Ele começou a dar uma coçadinha no final de 2021 e ele tá sendo concretizado agora no final de 2022. Então, a gente tá tem meio muito esse nessa, poder, amiga. né, Vit, assim, da gente escolher pra onde a gente quer ir. Porque se você quisesse a vida inteira ficar trabalhando no Instagram e fazendo publi, você poderia, Sem problema nenhum. né? Sem Só que problema nenhum. eu acho que chega um momento da vida do empreendedor, da empresária, de quem tá realmente colocando a cara, fazendo acontecer, que a gente precisa decidir pra onde a gente vai crescer. E pra onde você vai Né? focar sua energia? Exatamente, assim, pra onde... Tá, eu quero expandir o meu negócio, eu quero me manter aqui no flat bem tranquilo. E assim, você tem muita oportunidade de crescer, mas tem que realmente fazer o que você tá fazendo, que ser corajosa, dar a cara, Sim. a tapa pra realmente falar assim, não, cara, eu realmente preciso. Ok, eu tenho 60 mil seguidores, mas cara, eu preciso de gente pra me ajudar. E uma coisa que eu acho que é muito legal, a gente sempre fala sobre isso aqui também, é sobre delegar funções, né? Amiga, tem muita dificuldade com É muito isso. difícil. É né? muito É muito difícil. difícil delegar muito funções. difícil. Porque a gente quer participar de tudo, a gente quer aprovar tudo. E aí, quando a gente aprende a confiar que outras pessoas também são capazes de fazer, né? Eu acho que as coisas ficam um pouquinho mais leves, não fáceis. Amiga, não, 100%. É que eu acho que quando... De novo, como é um negócio muito autocentrado, eu até conversei sobre isso com um amigo uma vez. Quem tá por trás, assim... Por mais que tenham 67 mil pessoas que me seguem, eu não vejo a cara dessas pessoas, né? Eu sei que elas estão ali, várias eu reconheço, mas eu nunca encontrei ao vivo, eu nunca tive uma troca. Então, assim, é uma coisa que eu não sei como é que as pessoas estão me vendo, necessariamente. Tem lá o meu grupinho que tá sempre elogiando, que tá sempre... Mas e o resto, entendeu? Sim. Será que tá um conteúdo legal? É um trabalho muito solitário, amiga, porque por mais que eu tenha agência, eu tenha isso, eu tenha aquilo... no final das contas, a maioria das vezes, eu tô gravando os stories sozinhas, eu tô lá pensando no briefing sozinha, eu tô lá organizando minha agenda sozinha. Graças a Deus, agora a gente tem a Maria Alice, então eu acho que isso vai Gente, Maria Alice é mudar. demais. Maria Alice não, ela tá sendo já minha grudada. Mas assim, é uma coisa, é um trabalho muito solitário e você não tem noção de como você tá realmente performando. Então... Mas, assim, de alguma forma tá dando certo. Então, se tá dando certo, e se até agora fui eu que toquei e tá dando certo, será que outra pessoa vai saber fazer que nem eu tô fazendo? Será que a pessoa vai pensar que nem eu tô pensando? Será que a pessoa vai ter vontade? Porque, no final das contas, amiga, quem é a dona do rolê sou eu. Então, ninguém vai querer que dê certo mais do que eu. Sim. E eu nem posso exigir isso dos outros. Sim. Mas você conseguir encontrar pessoas... Eu sempre tento fazer isso, assim, no Clichê Talks, principalmente. Eu falo, quando a gente estreou, foi tanto trabalho em grupo... que eu falei, isso daqui não é mais só meu. Isso Sim. daqui tá sendo uma realização de todo mundo. Eu conseguia ver o olhinho das pessoas brilhando quando a gente, né, estreou e as pessoas lá ao vivo comentando e tal. Eu via que, assim, não era só eu que tava tendo esse prazer e que tinham pessoas que realmente, entendeu? Não só acreditaram naquilo, mas se engajaram junto com você, com né? aquilo e se realizaram tanto quanto isso. Então, assim, eu acho que esse é meu maior prazer, assim. Eu acho que eu espero, pelo menos, que eu consiga motivar os outros tanto quanto eu me sinto motivada, porque eu acho que isso é fundamental. E às vezes eu acho que eu também tô tão animada. Quando eu começo a ver a coisa acontecer, eu vou animando. Aí eu vou ficando, né? Aí eu vou que nem um mosquitinho, assim, eu fico indo de um lado pro outro, batendo de um lado pro outro. Eu falo, gente, vamos, vai dar certo, vai ser mara. Mas nem sempre está nessa energia. E às vezes você tá tipo, cara, será que realmente eu vou... Ai, amiga, sei lá, me perdi no pensamento, mas tipo, tá intenso, tá babado. É importante a gente saber delegar. E eu acho que conforme, né, os passinhos vão acontecendo e vai dando certo, eu acho que você vai também tomando mais confiança na galera que Não, tá com é porque você. eu acho que é muito isso, assim, é tanta coisa que a gente fica, tá, mas pra onde eu olho? Pra onde eu vou? O que eu faço, né? Eu acho que é até um pouco A disso, lista assim. de prioridades, qual que é? Porque tudo é muito importante. Tudo é muito importante. Pagar a pessoa que fez o serviço é muito importante. Fazer o conteúdo entregar com qualidade. Entregar com qualidade é muito importante. Responder a sua agência é muito importante. Mandar uma flor de obrigada pro convidado é muito importante. Tudo é muito importante. Tudo é igualmente importante. Então é muito difícil você... Babado, amiga. Babado, eu amo. gente. Ô, Viti, me conta uma coisa. Nessa rotina super
ocupada que você Sim. tem, que eu te acompanho, eu sei que tu faz muita Sim. coisa. Sim. Como é que você tá conseguindo se organizar? Como é que você tá conseguindo cuidar de você? Eu Que não acho tô. que eu não tô apenas. Não, brincadeira, amiga, brincadeira. Está Assim, melhor. mas assim, eu acho que é muito importante também a gente falar que a nossa saúde mental tem que estar muito boa, emocional, espiritual, física, tudo pra que a gente consiga fazer com que as coisas fluam. Sim. Né? Sim. Semestre passado eu levei uma bronca da minha terapeuta, Valéria, que muitas pessoas conhecem e amam. Porque era isso, eu aparecia uma sessão, aí ficava tudo bem. Aí depois de 3 sessões eu sumia, porque sempre tinha alguma coisa mais importante. Então sempre tinha um almoço, sempre tinha um evento, sempre tinha uma reunião, sempre tinha sei lá o quê. E aí chegou um momento que ela falou assim, Vitória, não dá pra ser assim, porque você chega aqui, você vomita tudo, aí você se sente melhor, e aí se acumula tudo de novo e a gente não tem tempo pra mastigar o que foi falado. E pra gente realmente chegar na questão, né? Na raiz da solução. E aí, depois disso, eu falei, tá, então, se ela nunca fez isso na vida, então eu acho que, né, tá aí um sinalzinho que eu acho que também Um alerta vermelho. a gente tem que escutar também, às vezes, as coisas do universo. E aí, chegou um momento em que eu tava, tá bom. Então, hoje em dia, não importa o que tenha, eu saio do lugar e eu vou pra minha sessão de terapia. Não importa, assim, a não ser que isso seja avisado antes, eu consiga remarcar, eu não perco por nada. Toda quarta-feira, 4 horas da tarde, eu tô lá e ninguém fala comigo nesse horário, porque esse é meu momento. A outra coisa que me ajudou muito, eu adoro autoconhecimento, então assim, eu faço muito mapa astral com a minha astróloga, às vezes eu também tô meio panicada, ligo pra ela, falo, Fabi, vamos marcar aí uma sessão, a gente fica conversando por umas 3 horas pra eu entender o que tá acontecendo, porque eu acho que quando a gente consegue, isso, gente, pode ser da maneira que for melhor pra você, seja terapia, seja conversando com uma amiga, mas eu acho que quando a gente consegue entender o que tá acontecendo, você fica um pouco mais em paz. Sim. Entendeu? Então, se você sabe, eu acredito nisso, então Mercúrio retrógrado, X, Plutão tá passando, sei lá onde, acho que você se cobra menos. Eu acho que faz com que as outras coisas acabem se tornando um pouco mais leves, porque a gente se cobra muito, a gente nossos resultados são muito baseados em números, mas isso hoje em dia é uma coisa que eu acho que eu realmente consegui desapegar um pouco. Se eu ganho seguidor, eu fico feliz. Se não ganho também, eu acho que pra mim faz parte, eu sei que eu vou conseguir eles de outra forma, e eu sei que, eu não sei, eu fico muito em paz com isso. Mas eu vejo como, tipo, isso ajudou a eu aprender a me cobrar menos e aprender realmente a direcionar meu tempo, minha energia, minhas prioridades. Então, assim, eu acho que no início da carreira de influenciadora, amiga, tudo é muito urgente, porque o cliente sempre vai falar que é urgente, a agência sempre vai falar que é urgente. Tudo é pra ontem. Tudo é pra ontem. Então, hoje em dia, eu aprendi a me respeitar. Por exemplo, quando eu tava focando no Clichê Talks no semestre passado, eu, naturalmente, como influenciadora, tenho todos os dias livres pra fazer publicidade. Semestre passado, eu falei, não. 2 dias, eu só faço publicidade de terça e quinta. Ponto. Ai, mas então não dá pra aceitar o trabalho, então não vai ser dessa vez. Quer refação? Vai ser terça ou quinta. Então, assim, você estabelecer seus limites... Se respeitar é muito importante. E não foi fácil, amiga. Eu tava tipo, cara, eu vou perder cliente, eu vou perder dinheiro, eu vou perder tananã. Mas parece que quando você fala, isso, você se fica posiciona. Em paz. Você fica em paz. Eu vejo muito isso também. O podcast da Camila Frender, Noia Minha, e tinha um episódio que falava, você sabe falar não? E aí teve uma mulher que ela falou, cara... o que ela tava? Eu acho que ela tava falando que ela dava... sei lá, era alguma coisa personalizada, pessoalmente, e ela cansou disso. Aí sempre tinha alguém, ela aumentava o preço, aí sempre tinha alguém que pagava, aí ela aumentava ainda mais o preço, sempre tinha alguém que pagava. Até que chegou um ponto que ela falou, cara, realmente fiz dinheiro, mas quando caía na minha conta, parece que todo aquele estresse que você passou, parecia que toda aquela coisa, toda aquela energia, parecia que perdia um pouco o significado. Sabe? Então, assim, eu acho que como o meu propósito, que era o Clichê Talks, era muito maior do que talvez eu perder um trabalho ou outro, isso ficou claro pra mim, entendeu? Isso fez sentido, isso não me doeu tanto quanto... E gente, falar não também é muito importante. Falar não é muito importante, porque assim... E libertador, né? Libertador, porque como a gente é freela, às vezes a pessoa, me dá uma negociada, mas...
é normal você ser flexível, mas ao mesmo tempo, quando você sabe colocar o seu limite, quando você vê realmente o quão valioso o seu tempo é, e quando você vê que o que você está construindo é uma coisa válida, é uma coisa maior do que o que quer que seja, é uma coisa que, assim, tem propósito, e você vê esse feedback das pessoas, você fala, cara... Tem coisas que não valem a pena, Tem coisas que não valem a pena, e assim, cara, eu valho isso que eu tô cobrando. Com certeza. Eu valho esse tempo que eu tô me dispondo. Meu tempo é valioso, minha imagem é valiosa, minhas palavras são valiosas. Então, eu acho que quando você começa a realmente entender o seu valor, isso também fica mais fácil, Com entendeu? certeza. Porque daí você vai entendendo que tudo bem falar não, tudo bem pôr limite, tudo bem você falar não vai ser agora, não dá, desculpa, fica pra próxima. Porque você se apodera disso também, e isso é muito importante, amiga. Isso eu acho que é muito importante. importante. E isso é muito legal de ouvir, Vit, pra gente ter uma consciência de que, assim, a gente tem o valor que as pessoas nos dão e a gente decide se aceita ou não. Sim. Então, se você aceita X, então é aquilo ali que eles vão te pagar. Mas se você define que você não vai passar mais a aceitar X porque você sabe que você merece XX, é um processo de autoconhecimento muito grande, né? E que a gente tem muito medo, né? De, tipo assim, de assumir, de dar a cara a tapa, de falar não, de fazer acontecer. Mas como a gente falou, é muito libertador, né? Amiga, é muito libertador. É muito libertador e, assim, até impor seus limites mesmo com outros trabalhos, assim. Às vezes as pessoas cobram coisas que não estavam no briefing. Querem às vezes muito as além. pessoas querem muito além. Às vezes as pessoas... Mas, assim, são às vezes as pessoas que negociam preço, são às vezes as pessoas que... Então, assim, é importante... Às vezes, sim, eu podia fazer mais um story. Sim, eu podia fazer mais uma refação, mas já... Sabe quando, tipo, já perdeu, assim, o brilho? Já não foi tão legal no início, já não falou o que tinha que falar. Meu tempo é valioso, então, assim, por isso eu não vou fazer. Ah, mas vai cair. Então, infelizmente, vai ter que cair o job. E, amiga, isso é libertador. Porque, de novo, eu poderia fazer mais isso, eu poderia fazer mais aquilo, mas minha energia tá focada em tantas coisas, meu tempo tá sendo disposto pra tantas coisas que, assim, às vezes nem eu consigo ter controle disso. E é bizarro porque, às vezes, as pessoas acham que a gente não faz nada, porque elas não estão vendo, mas elas não veem que, assim, você acorda 8 da manhã, você não vai dormir até as 9 trabalhando, porque freelancer é isso. E quanto menos a gente aparece no story, mais coisa a gente tá Mais fazendo. a gente tá fazendo. Entendeu? Que, assim, tudo bem, entendeu? Sim. Tudo bem. Eu acho que eu consegui chegar em um momento em que eu tô em paz com quem eu sou, com o que eu tô construindo, com os valores que eu tenho, e eu tô meio nessa. Demais, E gente. indo na terapia toda semana. Toda Que tá me semana. ajudando muito Importante, nisso. gente. Faça Muito terapia. A gente importante. sempre fala isso aqui nesse Muito podcast. importante, muito Quero aproveitar importante. que a gente tá falando de saúde mental, de Vamos. autoconhecimento, de autocuidado, pra te dar um presente. Eu amo presentes. Nunca A é Polaris, demais. nossa patrocinadora, nossos super patrocinadores que acreditam na gente desde o início desse podcast. É muito legal ter pessoas que acreditam na Muito, gente, né? muito. Que a gente chega e fala, olha, tem uma ideia, é assim, assim, Ai, assado. que Eles falam tudo, assim, amiga. a gente vai acreditar em vocês. Polaris, vamos conversar comigo também? Vamos conversar. Vamos conversar. A Polaris é nossa incrível empresa. Mandaram um Deixa eu ver, presentinho amiga. maravilhoso pra vocês. Eles fazem vitaminas manipuladas, muito focadas em cuidar da saúde, em cuidar realmente do nosso dia a dia. A gente sabe que nem sempre a gente se cuida e toma as vitaminas necessárias pro nosso funcionamento muito básico. Então, eles fazem toda essas vitaminas manipuladas. Eles são também farmácias de manipulação. Então, assim, Polaris, eu amo. Eu uso mesmo. Eu uso tudo. Eu sou Amiga. apaixonada. Mudou meu cabelo. Eu sempre conto esse Chique. testemunho, esse depoimento. Ó, Maria Alice. Viu, Maria Alice? E fala do assim, cabelo mandaram dela. esse presente pra você e a gente agradece, Polaris, aqui pelo carinho. Obrigada, gente. Obrigada, amiga. Obrigada, Polaris. Adorei. Adorei. Vou dar uma olhadinha quando eu chegar em casa, tomar minhas vitaminas de manhã, porque, isso aí. amiga, o jeito que a gente começa a nossa manhã determina o resto Do nosso do dia. nosso dia inteiro. Total. Então, assim, adorei. Ah, Obrigada. demais. Muito obrigada, Polaris. Amei. Vit, eu quero saber uma coisa aqui. Assim, infelizmente o nosso podcast tá chegando ao fim, porque se deixarem, A gente vai ficar, amiga. gente. Vai ficar a noite inteira aqui. Eu sou essa pessoa também. Mas eu queria muito que você... A gente sempre gosta de deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos acompanhando. Porque tem muita gente que escuta tudo isso aqui, que sai com a mente fervendo de coisas e ideias. E a gente sempre gosta de deixar uma mensagem assim para que seja guardada no coração delas e elas, ao finalizarem esse podcast, elas consigam sair com isso.
Tá. Então, assim, conta pra gente, dá um conselho. Eu acho que tem muita gente que vai vir através do teu Instagram, através da tua influência, porque tem muita gente que te admira mesmo. Sim. Eu sou essa pessoa, você já sabe, já falei 300 vezes aqui. Então, assim, para essas pessoas e para as pessoas que ainda não te conhecem, o que você daria de conselho pra quem, pô, tá querendo começar no digital, ou, tá querendo começar a trabalhar com moda, Sim. ou, tá querendo largar o trabalho e começar a focar em alguma coisa e precisa dessa dose de coragem que a gente falou tanto aqui, de impor limite, de aprender a dizer não, de fazer, porque antes feito do que perfeito. Sim. Então, assim, qual é o seu conselho pra quem tá ouvindo o Italk nesse momento e tá, com certeza, com a mente aí cheia de ideias e coisas novas? Amiga, eu acho que, bom, as frases que eu falei aqui realmente são coisas que eu carrego muito comigo, que eu acho que fizeram virar realmente uma chavinha na minha cabeça. Mas o que pra mim é muito louco é que até eu, assim, ir pra faculdade, quando eu estava na faculdade, quando eu me graduei da faculdade, eu não fazia ideia do que eu queria fazer na minha vida. Assim, eu sempre mandei muito mal na escola, na faculdade não, mas na escola. Então, assim, eu nunca tive essa pressão que por um lado era bom, tipo assim, do que, né, ai, você vai ser uma pessoa de sucesso e tal, mas eu também acho que nunca botaram muita fé, digamos, então eu acho que eu me colocava nesse lugarzinho também, sabe, de tipo, acho que eu não sou tão inteligente, acho que eu não sou tão culta. As caixinhas que acho vão que as colocando a caixinhas gente, que vão né? colocando a gente, e eu acho que primeiro, né, eu aprendi a importância de trabalhar. Eu sempre vou reforçar isso. Eu sei que tem um lado muito capricórnio, mas eu acho que quando a gente começa e quando a gente eu gosto muito da realidade, amiga, assim, eu tenho esse lado aquariana sonhadora, mas eu trabalho muito bem com a realidade. Então, eu acho que quando a gente começa a trabalhar, nem que seja meramente perto do ramo que a gente está afim, eu acho que isso já expande o nosso conhecimento, já melhora o currículo, já faz com que a gente tenha contatos, conexões, que às vezes mais pra frente você nem vai saber que você nem sabia que você ia precisar tanto deles. Então eu sou muito do agir mesmo, assim, eu acredito muito nisso. Então, do começar, que nem a gente falou, do agir. Mas eu acho que deixa, tipo assim, tenta tapar um pouquinho as vozinhas e aí pensa, tipo, cara, no meu sonho mais louco, o que eu faria? Uau, isso é muito legal. Tipo, se nada pudesse, aquela coisa clássica, mas se nada pudesse dar errado, aonde que eu gostaria de trabalhar? Aonde que... E assim, amiga, os nossos sonhos, eu acho que eles vão aumentando conforme a gente vai crescendo, entendeu? Às vezes, não precisa ser uma coisa tão, tipo, eu quero ser a maior comunicadora. Agora, o que seria muito da hora? Seria muito da hora. Amiga, eu sempre amei o Estilo de Louco, por exemplo. E assim, eu mandava mensagem, gente, eu tô aqui, vocês precisarem de alguma coisa. Dá cara a tapa, assim, eu acho que se joga, entendeu? Eu quero trabalhar no Estilo de Louco. Manda um e-mail, manda uma coisa. A Maria Alice, ela veio falar comigo, ela tava tipo, Vit, adoro podcast. Dá a cara a tapa, amiga. Eu acho que é isso. Começar, dar a cara a tapa, entender que assim, eu entendo muito essa questão da síndrome da impostora, mas se você não fosse capaz, você não estaria lá. Primeira entrevista de emprego que eu fiz na minha vida, eu não sabia como é que era uma entrevista de emprego. Então a mulher me perguntou, o que você acha da empresa? Eu não sabia nada. Nada. Então, assim, eu me fiz de sonso, obviamente não me retornaram, mas eu tava tipo, eu quero trabalhar nesse lugar. Sim. Mandei uma mensagem pra ela, falei assim, cara, eu sei que a nossa primeira entrevista não foi boa, mas agora eu entendi como é que funciona, realmente gosto muito do trabalho de vocês. Posso? Tipo, posso tentar mais uma vez? Ela falou, pode. Demais, Vi. E conseguiu um emprego. Então, assim, às vezes, mesmo tendo não, às vezes dá uma insistidinha. Porque... Não, e entender que vão ter muitos nãos pelo caminho, vão ter né? muitos nãos pelo caminho, amiga, mas às vezes a pessoa tá falando não agora, e daqui a pouco, ela que vai estar indo atrás de você. Já escutei muitos nãos de marca, de pessoas de e hoje em dia são pessoas que pedem pra trabalhar comigo, são pessoas que querem, assim, me mandam mensagem falando que admiram o meu trabalho. Então, assim, eu sei que era pra ser um conselho curto, mas eu falo muito, eu peço desculpa, sou influenciadora. Gente, desculpa, se me deixar eu falo. Não peça desculpas, porque isso aqui é um podcast, a gente tem liberdade poética pra falar. Mas eu acho que é isso, assim, dá o primeiro passo, seja ele qual for, dá a cara a tapa. Eu acho que todo mundo na vida, assim, não tem problema você ir atrás de alguém por interesse. Não tem problema, porque alguém vai em algum momento atrás de você por interesse, e não é aquele interesse ruim, aquele interesse, tipo, essa pessoa é interesseira. A gente tem que estar cercado de pessoas que vão somar na nossa vida, né? E tá tudo bem.
Cara, gente, como assim? Entendeu? E uma coisa que eu sempre ouvi, já complementando aqui no meio do conselho da Vit, que além de você ir atrás por interesse, também esteja interessado em oferecer algo. Nem que seja o seu tempo, a sua atenção, né? Claro, amiga, lógico, assim, tem pessoas que me perguntam desde que compra que bolsa que eu compro, até tipo, Vit, eu tô muito indecisa do que eu faço, você pode me falar um pouquinho? Eu falo, entendeu? Então é uma troca, sempre vai ser uma troca. Então assim, gente, dá cara a tapa, se joga, vai atrás, haja, e esse rolê do Antes Feito que Perfeito pra mim é cherry on top. Amiga, gente, eu tô noiada, acho que eu falei muito, acho que eu não calei a boca nesse negócio, não, mas tudo você bem. Foi perfeita, Ai, babado. Amiga, linda, eu amo. Linda. Não, Vi, mais muito uma vez. Obrigada pelo muito convite, obrigada amiga. por ter topado. Foi um prazer. Foi assim, esse episódio, assim, já tá no ranking dos meus favoritos, sem amiga. dúvida. Porque é muito bom conversar com quem a gente admira e ver que é uma pessoa humana, que também tá aqui, que tá todo mundo passando pelas mesmas coisas, vivendo as mesmas situações. Perrengues e atrás é de muito perrengues. bom ter essa troca. E eu tenho certeza que as pessoas que estão do outro lado ouvindo também amiga, estão muito felizes e com a cabeça cheia de coisas agora. Então, assim, queria agradecer muito mais uma vez pela sua presença. Amiga. Já contar que, não sei não, viu, gente? Mas vão vir novidades por aí. Eu ouvi que vão. Vai ter segunda temporada de Clichê Talks. Vai ser tudo. Vai ser tudo. Mozão, muito, muito, muito obrigada pelo convite. Foi uma conversa muito enriquecedora. É isso que eu falo, gente. Essa maravilha do podcast, assim. Eu já tinha ficado apaixonada pelo trabalho de vocês. Só quando você me mandou áudio, me mandou mensagem. Agora eu tô mais ainda. Então, assim, conta comigo também. Demais. Pro que vocês precisarem, pro que vocês quiserem, porque vocês também têm uma plataforma linda, construindo coisas lindas. E a gente segue juntas nessa, amiga. Então, obrigada a todo mundo que assistiu também, os Notters e os novos que estão aí, que espero que tenham gostado do papo. Realmente, eu tenho muito prazer em em ter essa troca e realmente, assim, conseguir expandir o conhecimento da galera. Eu acho que isso é muito rico. É muito rico. É muito rico. Então, obrigada, gente, amiga. Muito obrigada mesmo. Você, muito obrigada, Maria Alice. Muito obrigada a todo mundo que galera tá do aqui. estúdio, tá todo mundo maravilhoso. Muito obrigada a todo mundo. Fê, um grande beijo. A gente sentiu sua falta aqui, mas no próximo episódio... Já vamos combinar um próximo pra Vit voltar, a gente marcar o segundo papo e a Fernanda tá aqui. Moro aqui pertinho, tá tudo do bem. lado. Gente, muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio incrível. É sempre um prazer imenso estar aqui. A gente sempre brinca que esse é o nosso momento de relaxar, de curtir. E é mesmo. De se renovar do dia a dia. São 10 horas da noite agora. Vocês não sabem que vocês não estão ouvindo em outra hora. E a gente tá aqui plena, tranquila. Então, assim, muito obrigada mesmo. Acompanhem, compartilhe esse episódio com alguém que possa ouvir, que você acha que realmente vai fazer sentido na vida dessa pessoa. Se inscreva no nosso canal, se inscreva no Clichê Talks, siga a Vit no Instagram. Por favor, me siga no Instagram e nos acompanhe pela Reform que a gente é babado. E assim, novidades. Eu assim, não vou jogar spoiler, mas assim, tem uma novidade chegando, gente, aí, que eu só queria falar assim que vocês vão amar. E eu vou falando ao longo dos próximos dias. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau.